senhor vai conversar agora com o secretário da Previdência? A preocupação ainda é a Previdência aqui, governadores, enfim, tentar manter os governos municipais, os funcionários municipais e estaduais? Eu vou conversar com o Rogério Marinho agora, com alguns líderes, o Augusto Coutinho está comigo, para a gente começar a avançar naquilo que a gente está ouvindo na comissão e as simulações que o governo vem fazendo em relação a alguns temas, do impacto de cada um. Porque às vezes a gente tem uma boa ideia, mas a gente não sabe qual é o impacto, né, na Previdência. Nós precisamos ter um foco. É o que eu disse nos últimos dias. 1 trilhão é um objetivo, mas não é o bilhete premiado. O bilhete premiado é fazer uma reforma robusta. 900 bilhões não é uma reforma ruim, mas quem sabe pode ser 1 trilhão e 100. Então a gente não tem que focar no número, tem que ter um número como referência. Em cima desse número, a gente tem que ficar olhando as propostas que estão saindo das emendas apresentadas pelos deputados, mais do debate da comissão, para que a gente possa chamar os deputados, os líderes e falar, ó, o impacto disso está aqui apresentado. Vamos avaliar até onde a gente pode ir para não fazer uma reforma que não resolva a base dos problemas do Brasil, que é a estrutura dos gastos públicos do setor público brasileiro. Agora, presidente, é ir além disso, né? Em entrevistas de fim de semana, o senhor falou que já tem até uma preocupação, está pensando em discutir outros pontos fundamentais para a retomada do crescimento. É fundamental, né? A reforma da Previdência, ela vai garantir estabilidade, né? A controle de gasto público, né? que é crescente. Nós temos aí um crescimento anual da despesa previdenciária do regime geral e do regime próprio, na ordem de 50 bilhões a mais. Não apenas o que a gente já gasta por ano, 14% do PIB que a gente gasta com essa despesa. E 50 bilhões a mais. Imagina se a gente tivesse 50 bilhões para organizar investimentos em estados e municípios. Então, a Previdência vai fazer esse primeiro ponto, controlar esse gasto. A reforma tributária vai simplificar o sistema para que o setor privado volte a ter, né, mais interesse de investir no nosso país. E projetos que eu sei que estão sendo bem elaborados pelo ministro da Infraestrutura e outros ministérios, para que na hora que o investidor decida assim, o Brasil voltou a ser um país equilibrado do ponto de vista fiscal, que a gente pode ter tranquilidade para investir, aonde estão os projetos e quais são os projetos mais importantes e quais são os projetos que garantem emprego mais rápido na base da sociedade, sem dúvida nenhuma, é a infraestrutura, mas a gente tem que discutir. Nós estamos discutindo a PEC do Fundeb, o Fundeb vence no próximo ano, educação, né, de que forma que nós vamos ter um objetivo muito ousado, corajoso e fundamental e urgente de zerar a falta de vagas em creche para todas as nossas crianças. Como é que nós vamos tratar em conjunto o Poder Legislativo, Executivo, prefeitos e governadores da evasão escolar no final do ensino fundamental e no ensino médio? Perdemos milhares de jovens por ano, né, para o tráfico de drogas, que abandonam seus estudos. Então, a reforma da Previdência, ela está olhando o passado. Nós temos que olhar o futuro, nós temos que olhar como o Brasil vai se incorporar ao século XXI. Saneamento vai ser um novo projeto, presidente? Não, saneamento, nosso projeto base, nós estamos com um projeto do deputado Fernando Coelho e do deputado Evair. Né? Aquele que um projeto tem uma linha, o outro tem outra. A nossa base de trabalho é o que saiu da Comissão Especial da Medida Provisória, o projeto do senador Tasso. O Senado pretende também avançar nesse debate essa semana. A gente vai discutir essa semana e vai tentar votar na próxima. Quem votar primeiro, o outro depois é a Casa Revisora. Nesse tema do saneamento a gente não pode ter vaidade. Não interessa quem é a Casa Revisora. O que interessa é a gente avançar num tema que envergonha todos nós. 75 milhões de brasileiros sem rede de esgoto. O sistema não deu certo. O sistema que vem da ditadura não deu certo. Vamos construir um modelo que gere competitividade, disputa, segurança jurídica e que garanta recursos privados para o investimento na área de saneamento. É fundamental. Presidente, o senhor tem algum retorno do que pode acontecer hoje no Senado, a MP, com relação às fraudes no INSS? O senhor acha que dá para aprovar? O senhor conversou com o presidente Alcolumbre? O presidente Davi está trabalhando, eu acho que, aliás, tem sido uma grande surpresa, tem sido de um talento político fundamental nesse momento, né, de transformação, de mudança da política brasileira, e tenho certeza que a mesma competência que ele teve na semana passada, ele vai ter hoje, e está otimista, segundo ele me disse, em conseguir aprovar essa parte. Essa medida provisória, ela é fundamental. Ela é que nos dá tranquilidade para tirar da PEC da Previdência a aposentadoria rural. Se a gente não tirar, se a gente não aprovar essa medida provisória, fica com dificuldade de tirar a aposentadoria rural da reforma previdenciária, porque é ela que vai quebrar, né, um elo
que do nosso ponto de vista, e principalmente dos técnicos, tem atrapalhado. Nós temos hoje o regime do regime geral, a aposentadoria rural representa 35% das despesas. E o aposentado no campo não representa, em tese, 10% dos habitantes no campo. Então há uma distorção que os técnicos da Previdência entendem que com essa medida provisória a gente pode resolver. Então a gente vai resolver a aposentadoria rural, não tirando o direito de ninguém, não prejudicando o verdadeiro produtor rural, mas organizando, né, a contabilidade, os números, a prestação de conta dos aposentados rurais através, né, do INSS. Eu acho que com isso a gente não gera dano a nenhum produtor rural, nem os atuais, nem os futuros, mas a gente garante uma contabilidade, uma regra clara para que estejam recebendo aqueles que de fato são produtores rurais. Presidente, o que tem na pauta aí? O líder está ali, tem um projeto de licitações, né? Ele trabalhou nesses últimos dias, o que está previsto? Está previsto esse projeto da lei de licitações. Nós vamos começar o debate amanhã, eu vou distribuir a proposta de acordo Câmara e Senado da PEC 70, que divide os tempos de tramitação das medidas provisórias em relação à Comissão Especial, a Câmara e o Senado. Acaba com um discurso que muitas vezes é verdadeiro, outras não, dos senadores, que eles não têm tempo, mas muitas vezes a gente também não tem tempo. A 871, por exemplo, eu só tive 12 dias úteis para tratar da 871, tendo a 867, a 865, várias na frente, né? Então, nós não tínhamos, por exemplo, como votar a 871 sem votar a 867. A bancada do agronegócio na Câmara, ela é muito forte. Se a gente não vota, apesar de depois o Senado ter decidido não votá-la, se a gente não vota a 867, que levou 2 dias, a gente não ia chegar na 871. Então tem várias questões que muitas vezes a Câmara é criticada de forma equivocada. A matéria chegou muito tarde, né, e eu acho que esse é um bom exemplo de que nós precisamos melhorar a regulamentação da tramitação das medidas provisórias. São 2 temas que são importantes e vamos começar a discutir com os líderes outros temas para as pautas das próximas semanas. A autonomia do Banco Central fica para depois da Previdência? Não, vamos avaliar com os líderes se tem ambiente para votar isso agora, se dá para debater, se a Clima tem um projeto que eu pedi ao deputado Pedro Paulo que tem acordo com a equipe econômica do governo, que é uma regulamentação da LRF na questão da gestão do Conselho Fiscal da LRF. Hoje o Tesouro tem atribuições que não são dele. Por quê? Porque nunca foi regulamentado o Conselho Fiscal. Com isso, a gente, muitas vezes, o Tesouro toma decisões que não deveriam ser exclusivas do Tesouro, mas deveriam ser desse Conselho, que tem outros membros participando, não apenas o Tesouro Nacional.